Olá, meu nome é Jonas de Souza, eu sou atualmente gerente de serviços técnicos e pesquisa para a Purdue Agribusiness and Manufacturing nos Estados Unidos. E hoje, meu objetivo é falar um pouquinho sobre a importância do perfil de ácido graxo na formulação de dietas para gado leiteiro, a importância de nós considerarmos os ácidos graxos presentes na dieta. De uma maneira geral, vou abordar os recentes avanços que nós tivemos na área de lipídios, o que tem se descoberto nos últimos anos nessa área, e como nós podemos utilizar alguns desses conceitos na formulação atual de dietas. Bom, gorduras, de uma maneira geral, eles são uma fonte de energia, a digestão desses lipídios é semelhante à de carboidratos, uma área que eu vou falar um pouquinho, onde nós temos avanço no processo de digestão, entender que diferentes ácidos graxos possuem coeficientes de digestibilidade diferentes, que eles afetam de maneira diferente o valor total de energia da dieta. É uma área de avanço onde acredito que os modelos nutricionais estarão ou serão melhorados. Mas, de maneira geral, nós sempre consideramos lipídios uma fonte de energia, uma forma de trazer energia ou calorias para a dieta. Esse conceito de que ácidos graxos são mais do que calorias vem tomando bastante atenção nos últimos anos, quando nós descobrimos que ácidos graxos ou lipídios, eles não são apenas substrato. Então, na nutrição, esse é uma visão do Bradford que eu acho bem interessante. Na nossa nutrição tradicional, o que nós aprendemos é que nutrientes, eles são substratos ou cofatores para processos metabólicos, e a gente aprende que lipídios, por exemplo, nessa estequiometria, eles têm um valor energético, eles contribuem de forma energética para a dieta. Mas nos últimos anos nós temos aprendido muito mais sobre esse fator bioativo, não apenas de ácidos graxos, mas de outros nutrientes, em que o conceito por trás disso é que não apenas aquele ácido graxo que você tem na dieta, não apenas traz calorias, mas ele pode alterar processos de expressão gênica, ele pode ter interações com outros componentes ou com a microbiota, e com isso afetar muito mais de uma maneira muito mais ampla o metabolismo do que apenas considerar como substrato. Então, esse avanço que a gente chama da nutrição 1.0 para 2.0 é considerar que nós temos modelos muito mais dinâmicos hoje e que nutrientes, incluindo ácidos graxos, não são apenas estáticos ou são apenas utilizados como substratos. E com isso, nós temos que reconhecer que ácidos graxos específicos eles vão ter efeitos diferentes na produção e composição de leite, na condição corporal dos animais, na digestão de fibra. Eu vou falar um pouco sobre esse efeito ruminal interessante sobre digestão de fibra. De maneira geral, uma área que eu trabalho no meu doutorado, que eu acho bem interessante, é que ácidos graxos alteram a partição de nutrientes de uma forma diferente, e que, com isso, né, isso pode estar afetando a reprodução e saúde desses animais também. Então identificar no perfil de ácidos graxos quais são a sua principal função ou o seu principal efeito no metabolismo é uma forma que nós temos de, então, pensar como que nós suplementamos ou ajustamos eles em dietas. De maneira geral, eu gosto de dizer que, do mesmo jeito que nós evoluímos do conceito de proteína bruta para falar hoje sobre aminoácidos específicos e recomendações para aminoácidos, metionina, lisina, relações entre aminoácidos, do mesmo modo estamos indo nessa direção para lipídios, considerar que a gordura total que eu tenho numa dieta é composta principalmente de ácidos graxos, e que esses ácidos graxos têm uma função específica. Esses 5 ácidos graxos que eu listei aqui, palmítico, steárico, oleico, linoleico e linolênico, são os 5 principais ácidos graxos que qualquer dieta vai ter. Independente de onde você está e os ingredientes que a gente tem disponíveis, eu garanto que esses 5 serão os 5 principais que nós encontraremos na dieta. A soma deles provavelmente vai ser acima de 90%, 95%
do que os animais vão estar consumindo na sua dieta basal. Uma importante diferença já é considerar que eles são diferentes em termos de estruturas, a composição em termos de comprimento de cadeia e também o seu grau de saturação. Então, palmítico e cereálico são mais saturados, essa cadeia é mais linear, onde oleico e linoleico são ácidos graxos insaturados. Eu gosto de mostrar, o que a gente tem tentado trabalhar mostrando, de uma maneira geral, como ácidos graxos afetam o metabolismo. Nós temos que separar por partes onde eles são principalmente, onde esse efeito pode acontecer. Então, de maneira geral, a gente cria esse modelo onde tem que se considerar os efeitos específicos desses ácidos graxos no rumen, né, qual que é o efeito que eles vão ter na digestão de fibra, na biodegeneração, na produção desses outros ácidos, a transformação desses ácidos graxos, a produção desses outros ácidos graxos que ocorrem no rumen de uma maneira geral. Então, passando o rumen, como esses ácidos graxos chegam no intestino, como eles são digeridos e como eles servem como moléculas sinalizadoras que afetam outros processos, como consumo, por exemplo, consumo de digestibilidade, isso determina o valor energético, né, de maneira geral, desses lipídios. E depois disso, né, nós temos que considerar no modelo geral o efeito sobre partição de energia. Onde esses graxos são principalmente utilizados, como são particionados. Então, de maneira geral, como são particionados para a glândula mamária e onde a glândula mamária tenta manter um balanço entre ácidos graxos de cadeia longa e os sintetizados a partir de precursores de fermentação ruminal, como esses ácidos graxos também podem ter esse efeito de economia de glicose em algumas situações, então afetar talvez a produção total, o volume do leite. Quando eles não são utilizados na glândula mamária, onde mais eles podem ser processados, no tecido muscular e tecido adiposo, como eles afetam o metabolismo desses tecidos, e também outras funções específicas, como a gente sabe, por exemplo, com ácidos graxos de cadeia longa, ômega 3 e ômega 6, que também afetam funções específicas em termos de saúde e reprodução. Não falarei aqui, principalmente desses, a ideia geral é falar desses 5 ácidos graxos principais, já que eles são os principais da dieta. Então, a gente pode ter uma discussão no final sobre efeito de ômegas, que são bem específicos, então eu acabei deixando de fora, porque o foco principal é trabalhar com esses 5, que são os principais que nós encontramos. Então, começando, gostaria de falar um pouquinho sobre como esses ácidos graxos eles afetam o metabolismo ruminal. Então, esses 5 principais, principalmente vou focar nos insaturados, oleico, linolênico e linoleico, né, o C18, 1, 2 e 3, nesse caso aqui que eu vou chamar. E por que isso é importante? Por que esses ácidos graxos acabam tendo um efeito muito importante no metabolismo quando nós consideramos como eles são processados e os subprodutos que são gerados a partir desse processamento. Então, é importante frisar que, apesar de eu não estar fornecendo, vamos dizer, através de um suplemento, esses ácidos graxos, eles estão presentes na dieta, porque eles são componentes principais da base da nossa dieta. Então, ácido linolênico, por exemplo, o nosso 18,3, ele é rico em forragens. Então, em condições de pastejo, principalmente, onde aquela forragem, aquela gramínea, ela faz parte da minha dieta, eu estou trazendo C18,3 de uma maneira bem significativa para a minha dieta. Então, aqui, por exemplo, eu tenho nesse gráfico uma amostragem de uma pastagem, de uma gramínea, e nós podemos ver que mais de 50% do perfil de ácido graxo dessa planta é ácido linolênico. Então, ácido linolênico é presente em forragens, e a maioria dos ácidos graxos das forragens são ácidos graxos insaturados. Por quê? Porque onde a gente encontra a maioria dos ácidos graxos em plantas? Principalmente eles fazem parte da membrana dos cloroplastos, e então, em termos de plantas, vão se encontrar principalmente nas folhas, onde eu tenho maior concentração de lipídios, maior concentração desses ácidos graxos
insaturados. O que é interessante é que tem uma relação entre a concentração total de lipídio na planta e a concentração de 18,3. Então, esse aqui é um trabalho australiano, onde eles viram que à medida que aumentavam, coletaram amostras, à medida que aumentava a concentração total de lipídio, a concentração de 18,3 aumentava. Então, apesar de eu não ter, às vezes as pessoas pensam, não estou suplementando esse ácido graxo, ele está de uma maneira presente importante, sendo que na forragem vai ser de 50%, 70% das vezes da minha dieta. Então, esse é um ácido graxo bem importante que quando eu estou formulando dietas eu tenho que considerar. Temos de 18,3, o que é interessante também, gostaria de falar um pouquinho sobre o manejo de pastagens, né? Então, a gente aprendeu muito nos últimos anos sobre manejo de pastagens e o benefício que tem em termos de altura e ponto de corte para entrar em termos de produção animal. Esse é um trabalho também com amostras Azevém da Austrália, onde eles escolheram o LF1, LF2, LF3 a idade de corte, né? Então, quando a primeira, segunda, terceira folha sai, então, à medida que, nesse gráfico que a gente vê aqui do LF1 para o LF3, a idade da planta está aumentando. Então, à medida que a idade da planta aumenta, a concentração de lipídios cai, principalmente porque eu altero aquela relação folha, caule da planta. Como eu falei, a maioria dos lipídios eles se encontram nas folhas. Então, por que isso é importante? Porque dependendo da idade de corte, quando eu entro e faço pastejo, eu posso ter uma concentração diferente de lipídios totais e principalmente ácido linolênico. Então, quando eu amostro pastagens para fazer análise, é bem importante que eu tenha em consideração que eu estou coletando plantas, de uma maneira geral, onde que representa o manejo que eu estou fazendo naquela fazenda. Outro fator que influencia essa concentração total e disponibilidade de ácido linolênico nas plantas vai ser a adubação nitrogenada. Esse também é um trabalho australiano mostrando que tem uma relação bem positiva entre a adubação nitrogenada, o volume total de nitrogênio aplicado na área e a concentração total de C18,3 nessas plantas. Então, o que eu faço em que eu acelero, melhoro a qualidade de plantas, não estou aqui querendo dizer que a gente é importante que a gente faça isso, eu tenho que ter consciência que eu estou alterando a concentração desses lipídios em plantas e que isso pode ou não pode ser um fator de risco que eu tenho que considerar na minha dieta, na minha formulação. Então, ácidos graxos insaturados em plantas aumentam com a adubação e o ponto de corte influencia a quantidade total de lipídios. Esse é o ponto principal que eu gostaria de deixar com esses dois slides aqui. Em termos de ácido linolênico, é o nosso segundo ácido graxo que eu gostaria de falar aqui em termos de ácido graxo insaturado. Onde que eu vou encontrar esse ácido graxo principalmente? Principalmente em grãos, então milho, soja, linhaça, girassol, canola, todos vão ter alta concentração. Então, o meu segundo ponto é que, de novo, né, os ingredientes que a gente tem para trabalhar, geralmente eu estou trazendo esse ácido graxo insaturado para a minha dieta também. Em condições de dieta total, onde principalmente o silagem de milho, esse vai ser o principal ácido graxo que, na dieta total que eu vou ter para trabalhar. Então, um ácido graxo bem importante. Também tem ácidos graxos específicos que eu posso estar trazendo, ou suplementos que eu posso estar trazendo ácido linoleico, porque ele é um ômega 6 também, mas, de maneira geral, ele é um ácido graxo bem rico nos ingredientes que a gente tem para trabalhar na nossa dieta basal. Por que eu falei desses dois principais ácidos graxos insaturados? Porque, apesar de quando eu tenho na minha formulação, eu ter esses ácidos graxos na minha gordura dietética, ou na minha dieta, não necessariamente serão esses ácidos graxos que o animal terá disponível, né, que será absorvido e terá disponível no seu metabolismo. Por quê? Porque esses ácidos graxos insaturados, eles passam por esse processo de biohidrogenação, o que a maioria dos pesquisadores acreditam que é um mecanismo de proteção, porque esses ácidos graxos insaturados, eles podem alterar a função de membrana, e ser tóxico de uma
maneira para a maioria dos micro-organismos ruminais. Então, como mecanismo de defesa, os micro-organismos do rumen, eles fazem esse processo de biohidrogenação, que é saturar esse ácido graxo. Bom, quando eles fazem isso, aqui eu tenho uma das rotas de hidrogenação, de uma maneira normal, né, tem o meu ácido linoleico, ele vai sendo convertido em etapas e se converte em ácido esteárico. Então, é bem interessante isso, porque se a gente comparar nosso perfil de dieta, geralmente tem muito pouco ácido graxo, muito pouco esteárico na minha dieta basal, mas o animal tem uma quantidade enorme de esteárico por causa desse processo que ocorre. Então, de maneira geral, 95% do ácido linoleico que estão em plantação, grãos que eu falei, serão convertidos em ácido esteárico. Mas, veja, cada micro-organismo pode usar uma rota de biohidrogenação diferente, e por isso que eu tenho a formação de tantos intermediários que também acabam passando. Então, apesar de eu falar que a gente trabalha com 5 ácidos graxos na minha dieta, o leite de vacas, ele contém mais de 400 diferentes ácidos graxos, por causa desse processo de biohidrogenação que transforma esses lipídios e acaba criando outros. Bom, por que essa rota é importante? Numa condição normal, que eu dou tempo suficiente para os micro-organismos trabalharem através desses ácidos graxos, a maioria desses ácidos graxos serão convertidos em esteárico e passarão do rumen sem problema. Mas, em condições que eu tenho alteração na minha fermentação ruminal, eu posso começar a produzir mais ácidos graxos trans, que a gente chama, né? Alguns ácidos graxos como o trans 10 cis-12, né? O CLA, trans 10 cis-12, e sabidamente foi descoberto no início da década, no início do século XXI, que algum desses ácidos graxos de cadeia trans, eles afetam o metabolismo mamário e eles podem deprimir a produção de gordura. Então, tem esse efeito, de novo, na nutrição 2.0, né, bioativo. Eles alteram as enzimas que produzem lipídios na glândula mamária, e com isso afeta a produção total de gordura. Então, principalmente em condições de produção, se eu estou trabalhando para aumentar minha produção de gordura, né, e eu sou pago por isso, eu quero evitar essa formação ou essa alteração nessas rotas de biohidrogenação. Então, quais são os fatores de risco que levam a eu mudar a rota de biohidrogenação? Bom, é o consumo excessivo de ácidos graxos insaturados, como eu falei, se você tiver um volume de ácidos graxos no rumen, que os micro-organismos conseguem trabalhar na velocidade deles, a maioria vai trabalhar por essa rota normal de biohidrogenação. À medida que eu saturo isso, eu acabo mudando as rotas, porque eles precisam trabalhar mais rápido, então tem outros micro-organismos que fazem essas rotas alternativas de biohidrogenação, eles ficam mais predominantes, e eu começo a produzir mais CLA, principalmente ácidos graxos trans. Um outro processo que altera, né, a população microbiana e leva a um aumento da produção de CLA é o baixo pH ruminal, ou grandes oscilações em pH acabam levando a esse predomínio essa alteração na população microbiana e pode alterar essa produção de ácidos graxos trans. E que, de certa maneira, está associado com pH, né, alto consumo de carboidratos de alta fermentação. Então, aquele meu amido altamente fermentável, ele pode levar essa alteração em rotas. Nós temos trabalhado não apenas ácidos graxos em predizer qual vai ser a produção de gordura no final quando eu tenho esses ácidos graxos na dieta, mas também a associação com outros fatores dietéticos. Esse é um trabalho que nós publicamos os resultados preliminares no IDSA, e a ideia era trabalhar, a gente tinha um banco de dados com cerca de 1.200 vacas, dados de 1.200 vacas, e a ideia era predizer a produção de gordura, dividir essa produção de gordura por ácidos graxos de cadeia
de síntese de novo, que a gente chama, né, que são os ácidos graxos com menos de 16 carbono, os de 16 carbonos, que podem vir de tanto da dieta como da síntese de novo, e os de cadeia longa, que seriam acima de 16, que a gente sabe que tem que vir, que sua fonte principal é a incorporação através da dieta. O que é interessante, que gostaria de ponderar aqui, né, então, aqui a gente tem os fatores dietéticos que afetam, é o efeito do 18,2, né, do meionino oleico sobre a síntese de novo e na cadeia de 16 carbonos. Então, na nossa estimativa, a gente tem aqui, isolando esse efeito nesse trabalho que a gente fez, nessa meta-regressão, para cada 1% que eu aumento a concentração de 18,2 na dieta, há uma redução na produção de gordura de cerca de 150 gramas. Então, é bem significativo o efeito desse ácido graxo. E aí as pessoas vão perguntar, mas como é que eu controlo isso à medida que eu trabalho com a minha dieta basal? Bom, o que eu falo, a gente tem que controlar não apenas a concentração total, mas trabalhar com eles em que forma eles vão estar disponíveis. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com dietas e eu estou incluindo, por exemplo, grão de soja, tem uma maneira de eu trabalhar com esse grão de soja de uma maneira mais inteira, uma maneira em que eu dê tempo para os micro-organismos do rumen trabalhar ele. Tem fontes de 18,2 que vão deprimir gordura mais rápido do que outros, porque é a disponibilidade desses lipídios, com disponíveis esses lipídios vão afetar a produção do rumen. Então, por exemplo, eu posso ter dar as mesmas 150 gramas de 18,2 na dieta de uma forma rápida ou reduzir essa forma com que eles são incluídos na dieta e tentar minimizar o efeito deles. Mas, de uma maneira geral, o C18,2 é bem importante, a concentração total dele acaba afetando não apenas a síntese de novo, mas a incorporação de 16 carbonos também no leite. Existe interação, principalmente entre outros fatores de risco. Esse aqui é um trabalho que foi feito em Michigan. A ideia era avaliar dietas com baixo e alto amido, então 22% ou 33% de amido total na dieta, onde esse amido estava vindo de silagem de grão úmido ou milho moído, então alterando a fermentabilidade ou a disponibilidade daquele amido. E o pH, né? Então, é um trabalho feito in vitro, então alterava o pH, mantinha o pH 5,8 e o pH 6,2. Esse é o principal isômero, então, nesse gráfico eu tenho o principal isômero que é responsável por depressão de gordura no leite, o trans-10-cis-12, e a produção, a concentração desse ácido graxo, né? De maneira geral, o que a gente vê é que em baixo pH tem uma concentração maior do que em alto pH. O que esse trabalho mostrou, também interessante, é que quando eu associo baixo pH com um nível alto de amido, e principalmente um amido de alta fermentação, é quando eu tenho um aumento muito mais expressivo na concentração desse CLA trans-10-cis-12. Em dietas em que eu consigo manter o pH a um nível maior, o risco é bem menor. Então, existe uma interação entre esses fatores de risco. Então, monitorar não apenas o amido total da dieta e a porção do amido que é digerido no rumen são importantes, interagem como fatores de risco que podem afetar a produção desses ácidos graxos trans. Então, de uma maneira geral, eu queria falar que a gente tem que olhar para os ácidos graxos insaturados de maneira total. Tem nos Estados Unidos a gente usa esse conceito de RUFO, que seria a soma do 18,1, 18,2 e 18,3. Mas é importante considerar que nem todos os ácidos graxos insaturados deprimem gordura e possuem o mesmo fator de risco. Então, dos três, o C18,2 é o que vai ter maior fator de risco. Também eu tenho que considerar que a forma com que esses lipídios estão presentes, né? Se eu tenho em semente, por exemplo, em caroço de algodão, tem muito C18,2, mas aquele caroço, dependendo do nível dietético que eu trabalho nele, ele vai liberando aqueles ácidos graxos de uma maneira devagar, então o rumen tem tempo para trabalhar, eu
dos micro-organismos vão ter tempo para trabalhar esses lipídios. Então, a forma, a proteção é importante. É importante considerar que tem interação com outros fatores dietéticos. Então, se eu estou trabalhando com dietas de alto amido, alta fermentabilidade, logo eu deveria trabalhar com talvez um nível menor de ácidos graxos insaturados. Né? Em dietas que são mais seguras, que eu estou trabalhando com outras fontes, eu posso trabalhar com níveis maiores. A maioria dos modelos nutricionais são estáticos, eles não consideram essas interações entre ingredientes, e isso é uma área que nós temos que trabalhar e avançar, considerar que existem interações. Então, mesmo a concentração de C18,2 numa dieta de baixo ou alto risco, ele pode ter um efeito diferente na produção de gordura. Passando, então, do rumen, que é onde eu falei principalmente desses ácidos graxos insaturados, o que eu gostaria de falar um pouquinho é sobre o efeito que esses ácidos graxos também podem ter em termos de digestão e consumo. Eu gostaria de enfatizar que o perfil de ácido graxo é importante, principalmente da gordura suplementar, quando eu estou querendo avaliar o efeito em consumo. Pensem comigo, uma maneira de aumentar o meu valor energético nas dietas é suplementar lipídios. Mas se essa suplementação ela altera ou reduz o consumo de matéria seca, aquele benefício em consumo total de energia líquida pode ser perdido pelo efeito negativo que eu posso ter em consumo e digestibilidade. Então, o consumo é bem importante por causa disso. Essa é uma meta-análise que foi feita há alguns anos e ela trabalhou separou a suplementação através da fonte. Então, sabão cálcio de óleo de palma ou que eles chamam de PFAD nos Estados Unidos, de maneira geral, reduz o consumo de mais ou menos meio quilo de matéria seca. Prius, que são a maioria, eles são um método de eu trabalhar gordura hidrogenada ou gordura fracionada, então concentro mais ácidos graxos saturados, palmito e esteário, principalmente, eles têm um efeito neutro em consumo, geralmente eles não alteram o consumo, mas eu tenho um efeito negativo também de trabalhar com fontes de gordura vegetal ou animal, como o sebo, por exemplo, que tem um efeito em perfil. Isso vai de encontro a uma meta-análise prévia que foi feita pelo Mike Allen há alguns anos atrás, onde ele dividiu, olhou o efeito de estudo. O que a gente pode ver aqui é que existe praticamente um efeito neutro em termos de gordura hidrogenada, e à medida que eu trabalho com fontes mais insaturadas, eu tenho um efeito mais pronunciado de consumo. O perfil de ácido graxo influencia o consumo. De maneira geral, o que a gente sabe é que os ácidos graxos insaturados, eles tendem a deprimir consumo de uma maneira mais pronunciada do que saturados, e isso está associado, tem trabalhos mostrando, com a produção de alguns metabólicos, o que induzem alguns hormônios de saciedade quando esses ácidos graxos chegam no intestino. Então, aumentar o bypass ou a passagem de ácidos graxos insaturados pode ter esse efeito negativo em consumo de matéria seca. É importante frisar que, de maneira geral, os ácidos graxos saturados não afetam o consumo, mas que a gente precisa mais trabalhos com dose, né? Então, até qual dose isso a gente tem que ser feito quando isso começa a ser um problema. Em termos de digestibilidade, eu gostaria de falar de dois conceitos, um sobre digestão de fibra. Essa é uma meta-análise que foi feita pelo Armentano, publicada no Journal of the Science, onde ele trabalhou aqui com dois modelos na meta-análise, um modelo de regressão e um modelo de square, mas dividiu nessa meta-análise por fonte de gordura. Então, a gente tem as cadeias a média aqui, no C12 e C14, principalmente óleo de coco, por exemplo, é uma fonte desses ácidos graxos, e aí foi dividido, baseado mais ou menos no perfil. O que é interessante é que se a gente tem esse conceito que gordura e fibra são negativamente associadas, né? Que à medida que eu aumento gordura em dieta, eu tenho um efeito negativo em fibra. O que ele mostra é que na maioria dos trabalhos, ele tendeu a ter um efeito neutro. Veja a variação que a gente trabalha aqui.
e que tem também alguns modelos que mostram efeitos positivos. Tem, né, efeito negativo, mas pode também ter efeito positivo. Mas, de maneira geral, essa meta-análise dele questiona esse conceito de que ácidos graxos deprimem a digestibilidade de fibra. E eu gostaria de falar desse conceito um pouquinho, porque eu acho que é importante, à medida em que nós trabalhamos com dietas em que a FDN, né, ele é um efeito, ele é um nutriente, vamos dizer assim, presente nas dietas de ruminantes, ter esse efeito sobre fibra é importante. Então, em termos de suplementação específica, o que se aprendeu nos últimos anos é que tem ácidos graxos que podem ter um efeito positivo. Então, essa é uma meta-análise que eu fiz alguns anos atrás, né, compilando os dados de ácido palmítico, suplementação com ácido palmítico. Então, nos Estados Unidos, a gente trabalha muito com ácido palmítico. E o que se viu, né, nessa meta-análise é que todos os 6 estudos que nós tínhamos disponível na época, hoje tem provavelmente muito mais, eles tinham esse efeito positivo em suplementação sobre a digestão de fibra. Então, suplementar com ácido palmítico aumentou em 3,2 unidades na média a digestibilidade da fibra. Esse é um trabalho da Utah State, publicado no passado no Journal of Science, mostrando que esse efeito também ocorre não apenas em vacas holandesas, mas também em vacas jerseys. E por que isso ocorre? Então, tem alguns grupos tentando trabalhar com ácidos graxos específicos e vendo qual que é o efeito deles sobre digestão de fibra. Esse é um trabalho também de Utah, onde o que eles fizeram aqui foi medir digestibilidade ruminal em fermentadores de fluxo contínuo do FDN, uma dieta controle, 3 dietas suplementadas com lipídios, palmítico, esteárico e oleico. O que eles viram? O esteárico, comparado com o controle, teve um efeito nulo, né? Então não alterou a digestibilidade de fibra. À medida em que eles foram, todos esses ácidos graxos foram adicionados a 1,5% da matéria seca da dieta. Então, à medida que eles aumentaram o oleico, houve uma redução na digestão de fibra. À medida que eles adicionaram o palmítico, houve um aumento na digestibilidade de fibra. Então, o perfil, né, aquele ácido graxo que eu estou fornecendo, ele afeta diferentemente a digestão de fibra. Então, dizer de maneira geral que lipídios reduzem a digestão de fibra é um conceito errado. Então, mesmo tendência a ocorrer a produção total de ácidos graxos voláteis, e uma das explicações que por que isso acontece, né? Então, nesse trabalho, eles olharam para microbiota. Então, o que eles observaram é que o ácido palmítico teve uma concentração, nas dietas suplementadas com ácido palmítico, houve uma concentração maior de algumas famílias, como a Prevotella e a Fibrobacter, que são principalmente responsáveis por digestão de fibra. Então, há uma alteração na população microbiana que parece que favorece a digestão de fibra quando eu suplemento esses ácidos graxos. Então, a maioria dos ácidos graxos insaturados eles podem reduzir a digestão de fibra, palmítico pode aumentar. Então, saber o efeito, qual ácido graxo eu estou trabalhando é importante. Outro conceito que eu vou só falar rapidamente, porque tem uma palestra específica sobre isso, é sobre digestão de gordura. De maneira geral, a gente tem um conceito que quando eu suplemento lipídios, né, ou qualquer nutriente, a digestibilidade daquele nutriente cai. Então, essa é uma meta-análise que foi publicada há alguns anos atrás, mostrando esse efeito. O que é interessante é que o grau, ou quão rápido ocorre essa redução na digestibilidade, ela é influenciada pelo perfil. Então, esse é um trabalho suplementando ácido esteárico, e se vocês observarem, eu mantive todos os gráficos na mesma escala aqui, né? Então, veja que se a gente trabalha mais ou menos no mesmo range aqui, a digestibilidade ela cai bem significativamente quando eu suplemento ácido esteárico.
E numa comparação com o ácido palmítico, que também é um ácido graxo saturado, eu tenho uma depressão de gordura, mas a depressão de digestibilidade total de lipídios da dieta, mas é uma depressão menor quando comparada com o ácido esteárico. Isso ficou muito claro nos meus estudos, onde nós trabalhamos com combinações de ácido graxo. Então, uma dieta controle, 3 dietas suplementadas com lipídios, 1,5% da matéria seca. O que nós observamos era que quando a gente forneceu uma combinação de palmítico e oleico, nós aumentamos a digestibilidade. Quando nós trabalhamos com palmítico esteárico, nós reduzimos a digestibilidade. Isso se deu por uma redução em ácidos graxos, na digestão dos ácidos de 16 carbonos, né? Também nos 18 carbonos. Então, de uma maneira geral, o perfil influencia a digestibilidade. É importante saber que nem todos os ácidos graxos deprimem ou vão afetar a digestibilidade da gordura. É importante saber disso, o efeito, porque se eu estou suplementando lipídio e a gordura e o valor e a digestibilidade daquele lipídio total está reduzindo, isso vai ter um impacto no valor energético daquela dieta. E é importante considerar, né, que existem outros fatores associados aos métodos de suplementação e proteção de lipídios que também podem afetar a digestão de lipídios, mas é um conceito importante que temos que considerar na formulação. Então, de maneira geral, a gente fala um pouquinho já sobre o efeito ruminal, sobre o efeito que esses ácidos graxos podem ter em termos de consumo e digestibilidade. E agora, eu gostaria de falar, então, um pouquinho sobre partição de energia. Então, onde esses ácidos graxos são utilizados, como que eu posso, que características produtivas e reprodutivas são afetadas quando eles estão presentes na dieta. Recentemente, a pesquisa está focada muito nesses 3 ácidos graxos. Por quê? Porque o 18,2 e o 18,3, eles estão na minha dieta basal, e inerentemente eu vou ter esses ácidos graxos na minha dieta, mas eu posso alterar, principalmente através de suplementação, esses 3 ácidos graxos, palmítico, esteárico e oleico. Além disso, eles são, nessas fontes de lipídios que eu tenho presentes, eles vão ser os principais ácidos graxos. O esteárico, apesar de não ser na porcentagem total da dieta, eu estou fornecendo um dos ácidos graxos predominantes, mas em função da bioregenação, ele sempre será o principal ácido graxo que os animais terão para absorção, por causa desse processo que a gente discutiu de bioregenação. De uma maneira, considerando onde esses ácidos graxos acabam aparecendo, 60% do leite, ou da gordura do leite, é a soma desses 3 ácidos graxos, e cerca de 90% de tecido adiposo. Então, eles acabam sendo amplamente incorporados na gordura do leite e no tecido adiposo também. Essa é uma recente meta-análise que nós trabalhamos. Uma delas já está em press no Journal of Science, a segunda deve estar saindo nos próximos dias, mas a ideia principal foi dividir numa meta-análise o efeito dos sabões cálcico de palma, que são bem predominantes em termos de disponíveis para suplementação no mundo, né? E talvez seja a tecnologia mais antiga que a gente tem para suplementar lipídios. Então, a gente tem uma meta-análise sobre isso. E também comparando PRIOs, que são uma forma de eu trabalhar com gorduras mais saturadas. Então, PRIOs de gordura hidrogenada, né, ou fracionada, contendo palmítico esteárico, e quando, principalmente nos últimos anos, né, o surgimento desses ácidos graxos ricos em ácido palmítico, também são processados na forma de PRIO. O que é interessante nessa meta-análise aqui, então eu tenho sabão aqui, qual é o efeito de sabão de maneira geral, né? Então essa meta-análise que a gente viu é que tem uma depressão em consumo, que quando fornece sabão cálcio de palma, um aumento em produção de leite,
em produção de leite corrigida e para gordura e proteína. De maneira geral, um efeito positivo em produção e aumenta a eficiência quando trabalha com sabão cáustica de palma. Com esses frios contendo palmítico estearo, com uma resposta bem mista. Então, não tem um efeito em consumo, tem um efeito em produção de leite, em volume, mas um efeito bem, vamos dizer assim, uma variação muito grande na resposta, principalmente leite corrigido, e para gordura e proteína. Principalmente, nós acreditamos que é por causa desses efeitos associativos com outros ingredientes que acontecem quando nós suplementamos. Mas com ácido palmítico, um pouco menor de trabalhos, mas um efeito bem pronunciado em aumento de produção de gordura, né? Então, 2,4 quilos aqui na média, sem um efeito em consumo e um aumento também para corrigir para gordura. Então, isso vai direto ao ponto que eu gostaria de trabalhar, que o perfil de ácido graxo, suplementada, ele afeta a resposta produtiva. Esse trabalho que eu já introduzi mostra claramente, aqui nós trabalhamos combinando 3 perfis, um perfil alto em palmítico, combinando palmítico esteárico e combinando palmítico e oleico, para vacas em estágio meio de lactação, um aumento na produção de leite, né, de 2,5 kg, quando nós suplementamos, sem diferença entre as gorduras. Mas quando nós consideramos o leite corrigido para gordura, que é principalmente a métrica que nós trabalhamos nos Estados Unidos, na maioria das fazendas, porque como são pagos, um efeito melhor em termos de desempenho para o ácido palmítico comparado para os outros 2 suplementos. Um dos efeitos que explica por que isso acontece, principalmente com o palmítico, alguns trabalhos que vêm surgindo em Cornell, mostrando que o palmítico ele pode estimular a resistência à insulina pela produção dessas ceramidas. Então, ceramidas podem ser produzidas a partir da suplementação de ácido palmítico. E o que acontece? Né? Então, essas ceramidas, elas de novo, naquele conceito de nutrição 2.0, elas alteram o metabolismo de glucose, impedindo, né, essa translocação, essa sinalização que leva à translocação do GLUT4, né, que é responsável pela entrada de glicose, um transportador que é responsável pela entrada de glicose na célula. Então, esses 2 trabalhos do Rico mostram isso muito claramente. Então, trabalhos de Cornell, uma dieta controle e uma dieta suplementada com ácido palmítico mostra, então, um aumento dessas ceramidas no sangue. Mas o que é interessante, eu gostaria de enfatizar, é que eles viram também uma associação entre a concentração de ceramidas e o nível de produção das vacas. Veja, de uma maneira geral, vacas de alta produção, elas são mais resistentes à ação da insulina. Provavelmente uma adaptação metabólica para que elas utilizem mais eficiente outros substratos energéticos, corpos cetônicos, lipídios. Então, o conceito de resistência à insulina, ele é um conceito que a gente geralmente tem isso associado como negativo, mas eu gostaria de enfatizar que o que torna a resistência à insulina um fato negativo é quando ela é exacerbada. Então, é o nível dessa resistência à insulina. De uma maneira geral, animais de alta produção têm uma resistência à ação da insulina. Quando nós consideramos o efeito dessas combinações de lipídios sobre a resposta produtiva dos animais, o que a gente viu foi que a suplementação com palmítico e oleico aumentaram o ganho de peso dos animais e esteve associado com esse efeito sobre a concentração de insulina. Num trabalho seguinte, esse trabalho também está publicado, nós alteramos a relação da gordura suplementada entre palmítico e oleico. Então, uma relação 80-10, 80% palmítico, 10% oleico, os outros 10% são os outros ácidos graxos, aumentando 7 unidades aqui o palmítico e reduzindo, ou aumentando 7 unidades o oleico, perdão, e reduzindo o oleico. Não vimos efeito em consumo, mas vimos um efeito quadrático
sobre o ganho de peso. Então, à medida que aumentamos o oleico nesses estudos, em relação ao palmítico, nós tivemos um efeito positivo. Esse trabalho também com vacas em estágio médio de lactação. O que é mais interessante para mim nesse estudo é que nós tínhamos 3 grupos de produção. Então, um grupo em torno de 45 quilos, um grupo em torno de 52 quilos, um grupo acima de 60. Nós vimos uma interação entre a relação, o perfil da gordura suplementada e o nível de produção de leite. Então, essas vacas estavam todas no mesmo estágio de lactação. Então, não tem efeito de estágio de lactação aqui. Todas começaram um estudo em torno de 100 dias. Nós vimos foi o seguinte, em termos de produção de leite, não houve efeito do perfil na produção de leite dessas vacas de produção que a gente chama de low e medium aqui, né, dessas vacas de 45 a 50 quilos, mas à medida em que nós fomos para vacas de altíssima produção, acima de 60 quilos, suplementar mais o leite teve um efeito linear na produção de leite. E o mesmo foi observado para a produção de leite corrigido, né? O que é bem interessante para leite corrigido é que para aqueles animais de 45 quilos, a melhor resposta foi obtida com a suplementação de 80-10, palmítico oleico. À medida em que eu trabalhei com animais de altíssima produção, a melhor resposta foi trabalhar com um nível menor de palmítico, nível maior de oleico. O que traz um outro ponto para a discussão que eu gostaria de enfatizar é que o nível de produção dos animais ou essa demanda metabólica pode interagir com a suplementação lipídica. De maneira geral, nós queríamos dar uma olhada, então, em vacas em início de lactação. A maioria dos estudos que eu mostrei aqui, então, todos os estudos que eu mostrei nessa parte inicial foram com animais de meio. A gente sabe que existem, principalmente em vacas em início de lactação, um aumento muito grande na demanda metabólica desses animais, então demanda por energia, aminoácido e outros componentes. Quando o grau de balanço energético o balanço negativo de nutrientes, de maneira geral, ele é muito exacerbado, eu posso levar a problemas de inflamação, estresse oxidativo, e com isso afetar a saúde e a produção de animais. De maneira geral, a gente tem o conceito de que suplementar lipídios no início da lactação não é uma boa ideia. Isso vem muitos anos, onde os estudos, principalmente na década de 80 e 90, mostravam que é um benefício muito pequeno, e isso parece relacionado principalmente a esse efeito negativo com que esses estudos mostraram, principalmente em consumo. Eu gostaria de frisar que todos esses estudos foram feitos com gordura, um perfil muito insaturado e com uma dose altíssima fornecida. Então, a gente queria revisitar esse conceito. Então, a gente trabalhou com esse estudo, onde a gente trabalhou com suplementação palmítica no início da lactação, onde a gente fornecia nos primeiros 24 dias da lactação uma dieta controle palmítico, e aí, do dia 25 ao 67, animais que estavam na dieta controle continuavam na controle, ou elas mudavam com a dieta com palmítico, e o mesmo para palmítico aqui, então, nesse design fatorial. O mesmo nível de inclusão de lipídios, usamos 52 vacas. O que nós observamos aqui? Então, não observamos de maneira geral, independente do período de suplementação, efeito em consumo. Então, a gente tinha vamos dizer assim, um pouco de receio em termos de suplementação no início da lactação, para ver qual que ia ser aquele efeito sobre consumo. Palmítico não alterou o consumo. O efeito em produção, ele dependeu de quando eu suplementei. Então, eu não tive uma resposta estatística significativa da suplementação no início, nas primeiras 3 semanas, mas eu tive, depois daquelas 3 semanas, um aumento na média de 3,5 kg. A produção de gordura, eu tive um efeito imediato. Então, tem um aumento bem significativo na produção de gordura, tanto no período inicial quanto nesse período após essas 3 semanas que nós chamamos de pico aqui. E, de maneira geral, o leite corrigido para gordura glicérica. O que eu acho interessante enfatizar aqui é que
Vejam, essa curva aqui são os animais que estavam na dieta controle e começaram a ser suplementados com ácido palmítico. Em termos de uma semana, eles estavam naquele nível de produção dos animais que sempre foram suplementados com ácido palmítico. Qual que é o problema? Então, mostrei alguns trabalhos mostrando que o ácido palmítico pode alterar essa produção ou a resistência à insulina. Esse é um efeito negativo que o ácido palmítico pode ter. Então, vacas de início de lactação, o que nós observamos é que elas perderam mais peso quando suplementei ácido palmítico. Isso se deve principalmente a um efeito sobre o metabolismo de insulina. Então, o ácido palmítico, apesar de aumentar a produção de gordura e a produção de leite corrigido, ele pode ter um efeito negativo, visto que ele reduz parte daquele aumento de produção se deve a um aumento também na perda do peso corporal no início da lactação. Isso vai enfatizar que só ocorre no início da lactação, não ocorre quando eu suplemento em outros estágios. Então, de maneira geral, o que a gente viu é que houve um aumento, né, na energia, no output de energia no leite, mas que os animais ficaram um balanço energético mais negativo. Então, suplementar lipídios nem sempre melhora o balanço energético dos animais. Nós tínhamos também o interesse de dizer, bom, se eu trabalhei com essas relações palmítico, oleico e aumento em ganho de peso, isso ocorre também em animais em início de lactação. Então, a gente trabalhou só naquele período inicial, nos primeiros 24 dias, com 4 dietas, sem adição de gordura e com 3 relações palmítico-oleico, do 80-10 ao 60-30. O que a gente observou? No 80-10, né, alto palmítico, não teve efeito de consumo, aumento em produção de leite corrigido para energia e redução de peso corporal, basicamente similar ao que nós observamos nos estudos prévios. À medida que nós aumentamos o oleico, houve um aumento, uma tendência de aumento no consumo de matéria seca, então os animais consumiram mais matéria seca. Na segunda semana eles estavam naquele mesmo nível de produção, não houve perda de condição corporal. Então, uma sugestão seria trabalhar com níveis menores de palmítico, maiores de oleico, principalmente nesse início de lactação. E existe um efeito residual, à medida em que eu suplemento esses lipídios, há um efeito residual na produção de leite, e esses animais acabam, mesmo depois de eu parar de suplementar, produzindo mais leite corrigido para energia do que os animais na dieta controle aqui. E, à medida que o tempo passa, essa recuperação da condição corporal, principalmente do suplemento com alto em palmítico. Nós seguimos com outro estudo, que a ideia era suplementar, então, palmítico e oleico, vendo a fase, né, parecido com aquele experimento inicial com palmítico. Então, aqui um suplemento com 60-30, né, com essa relação 2:1 de palmítico e oleico. O que nós observamos? Nesse caso, não observamos um efeito de consumo e produção no início da lactação, sem efeito em consumo de maneira geral, um aumento na produção de leite depois desse período inicial, então depois dessas 3 semanas, então, vacas suplementadas que esse suplemento produzindo em média 2,5 kg a mais, mas os animais que receberam o combo, né, que receberam nos 2 períodos, eles produziram um adicional de 2,7 quilogramas a mais do que os outros animais. Produção de leite corrigido, então, aumentou nos 2 períodos, como pode observar aqui. Então, existe um efeito inicial, mas também um efeito aditivo da suplementação no período total, e não houve efeito em peso vivo. E aí a pergunta é, por que isso ocorre? Por que o ácido oleico tem esse efeito? Porque esse estudo, que é um estudo recente de Michigan, mostra que a infusão de ácido oleico, ela altera o metabolismo, a resposta lipolítica do tecido adiposo. Então, nesse experimento, eles começaram a infundir ácido oleico quando as vacas pariram, coletaram a amostra de tecido adiposo em 3 períodos. O que eles viram? Que, à medida em que eles
eles forneceram o ácido oleico, o tecido adiposo dos animais ocorreu menos lipólise, né? Então, menos propenso a liberar ácidos graxos, e isso se deve a um aumento na sensibilidade à insulina. Então, o ácido oleico, contrário ao que o ácido palmítico faz, ele melhora a resposta à insulina, por isso é um ácido graxo mais interessante para trabalhar com vacas em início de lactação. Eu não gosto de dar, vamos dizer assim, uma receita de bolo, mas sempre me pedem, então, qual que né, o perfil ideal. Trabalha com alguns, vamos dizer assim, níveis aqui, né? Então, de maneira geral, aqui eu vou deixar uma recomendação básica, isso depende de vários fatores e interação com outros fatores da dieta, mas de maneira geral eu gosto de trabalhar com níveis menores de palmítico no início da lactação, e à medida que a lactação, eu tenho progresso na lactação, trabalhar com níveis maiores, com o leico ao contrário, níveis maiores no início e níveis menores depois disso, manejar principalmente esse nível de C18,2 é importante para me manter uma boa produção de gordura, e se eu estou trabalhando com ácidos graxos ômegas, trabalhar com uma relação diferente pré e pós-parto. Como consideração final, eu gostaria só de dizer, projetar o seu programa nutricional em função dos objetivos, o que você está tentando alcançar e considerar que cada ácido graxo tem um efeito metabólico diferente, e avaliar que o ácido graxo individual, quais que são as minhas fontes disponíveis, eles podem ter um efeito diferente, qual que é o estágio que eu estou suplementando, qual que é o meu objetivo com isso, níveis de produção, dietas diferentes podem afetar a minha suplementação, e não considerar só os efeitos que eu consigo medir diariamente, minha produção e meus componentes, mas de maneira geral, qualquer efeito que ácidos graxos podem ter em termos de peso, balanço energético e reprodução também. Gostaria de agradecer por e principalmente o grupo de pesquisa que eu venho, onde a maioria dessa pesquisa foi realizada, e agradecer, vou deixar meu e-mail aqui, agradecer aos organizadores, muito bom estar participando do Formulate, acho uma iniciativa muito boa, trazer conhecimento, e estou muito honrado de ter sido convidado para participar dessa apresentação. Muito obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode conversar ou me mandar um e-mail.